Ô, guys, então vamos lá, agora para parte 2, lá a primeira. Alguns já eu vou traduzir com vocês, e aí espero que dê certo e vocês entendam bem como que funciona, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que que nós temos que saber? Nós temos que entender que agora nós não vamos mais aprender sobre os tempos simples, né? Eu tô de fone de ouvido porque eu não tô escutando ninguém. Ok. Então nós não aprenderemos mais os tempos simples, agora serão os mais complicados. Vamos traduzir aqui o que nós já vimos, né, antes, para nós vermos como funciona. Então, presente simples, coisas que acontecem, coisas que existem, coisas que são. Então, eu tento, você tenta, ele tenta, ela tenta, ele ou ela tenta, vocês tentam, nós tentamos, eles ou elas tentam. A tradução disso aqui. Negativo. Eu não tento, você não tenta, ele não tenta, ela não tenta. Interrogativo. Você tenta? Ele tenta? Aí você tem que colocar alguma coisa depois, né? Tenta o quê? Aí você coloca. Mas vamos lá. Depois, passado. Você tentou, ele tentou, vocês foram e nós fomos. Por que eu coloquei o foram aqui? Porque ele é irregular, não termina com ED, né? Então, para vocês saberem disso. Agora, a forma negativa não conjuga mais. Você não tentou, ele não tentou, vocês não foram e eles não foram. Aqui o gol, por mais que ele seja irregular, você não conjuga ele. E para fazer pergunta, você foi, você tentou, ele tentou, ok? Futuro simples. Você tentará, ele tentará. Só colocar o will antes do verbo e coloca o verbo no futuro. Negativo, troca o will, coloca o not, né? Depois do will. Ou won't, que é a abreviação. Então, você não tentará, ele não tentará. Forma interrogativa, você tentará, ele tentará. Então é isso. Agora com going to, a diferença é que você vai usar sujeito, verbo to be, going to, significa a mesma coisa, basicamente, né? Não dá para explicar tudo aqui, que senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu tenho que fazer um vídeo para cada tempo verbal, mas dá para vocês terem um overview já em relação a isso. Eu vou tentar, você vai tentar e ele vai tentar. Então o que muda aqui é o verbo to be, dependendo do sujeito, né? O resto é sempre going to try. Aqui é a forma negativa, você não vai tentar, ele não vai tentar. Forma interrogativa, você vai tentar e ele vai tentar, ok? Presente contínuo, são coisas que estão acontecendo. Então, você está tentando, ele está tentando. Depois, você não está tentando, ele não está tentando. E para perguntar, inverte o verbo to be com o sujeito, né? Então, você está tentando, ele está tentando, basicamente isso. É, passado contínuo, são coisas que estavam acontecendo em um momento específico. Então, você estava tentando, ele estava tentando. Forma negativa, você não estava tentando, ele não estava tentando. Isso você faz com qualquer tempo verbal. Se eu quiser aqui, ó, colocar estudando, é só colocar o verbo com ing, né? É, você estava tentando e ele estava tentando. Aqui acabaram o simples, né? Agora. Então agora nós vamos estudar alguns mais complexos, que são os tempos perfeitos, né, o futuro contínuo, etc. Então vamos lá, ó. Future continuous. Futuro contínuo. Tem afirmativo, o negativo e o interrogativo, igual aos outros, né? Esse é bem simples. Por quê? Para que serve o futuro contínuo? Ele serve para você falar sobre coisas que estarão acontecendo em um momento específico. Ou seja, o passado contínuo, o passado contínuo vai funcionar assim, ó. Esse aqui é o tempo verbal. Você vai falar sobre alguma coisa que no passado estava acontecendo. Então, eu coloquei esse símbolo aqui porque estava acontecendo no momento exato. O presente contínuo, você vai falar sobre alguma coisa que no presente está acontecendo. Então, essa coisa está acontecendo agora. E o futuro contínuo, você vai falar sobre uma coisa que lá no futuro estará acontecendo. Ok? Então, para isso, você vai precisar de sujeito mais will be mais gerúndio de verbo no gerúndio. A forma negativa é isso aqui, só que em vez de ser will be, é won't be. É will mais not mais be, ok? E a forma interrogativa é will mais jeito mais be mais gerund verb. Então, basicamente é isso. Vamos lá. Então, como que funciona? Eu tenho aqui agora, eu vou falar assim, eu estarei tentando. Por que que eu vou falar isso? Porque eu quero dizer que assim, amanhã, por exemplo, você vai falar comigo. Então você me verá amanhã. E no momento que você me vê, eu vou estar tentando estudar.
entende? Então, vou falar sobre algo que vai estar acontecendo. Então, I will be trying. Ela estará tentando, comer. Comer não. Ela estará tentando estudar, pode ser. Ou ela estará estudando. Então, she will be studying. She will be studying. Ela estará estudando. Na forma negativa agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o not só, a única diferença. Então, eu não estarei tentando, I won't be trying, to cook, por exemplo. Eu não estarei tentando cozinhar. E eu posso trocar o sujeito e colocar eles não estarão tentando, não tentando, né? Eles não estarão cozinhando, ok? Tem que ter contexto, obviamente. Então, esse não tem problema, mas tem que ter um contexto aqui. Então, amanhã, quando você chegar em casa, eles não vão estar cozinhando. Então, eu vou usar esse tempo verbal. E aqui eu coloquei won't, porque won't é a abreviação de will e not. Você pode usar o won't, mas se você quiser usar o will e not, você pode também. E agora, forma interrogativa, ela é will. Oh, já ia escrever aqui. Ok. Will you be traveling? Você estará viajando? Vou colocar mais um N aqui que eu esqueci. Então, will you be traveling? Você estará viajando? E aí eu coloco contexto, né? Amanhã você vai estar viajando? É, ou nós estaremos estudando, ok? Basicamente isso. Então, sabendo isso, você troca o verbo. Qual verbo você tem que trocar nessa frase, nesse tipo verbal? Só esse verbo aqui, ó. Só o verbo com ing. Você coloca o verbo diferente que você vai conseguir fazer. Então, eu estarei estudando, eu estarei comendo, eu estarei visitando, eu estarei viajando, eu estarei conhecendo. Você pode usar o verbo que você quiser. Ah, mas você vai estar comprando roupas novas? E aí você vai trocar o verbo por comprar, né? Você vai colocar comprando. Então, para trocar comprar por comprando, você tem que saber a regrinha do ing. Essa regrinha aqui do ING, pesquisei no Google depois, é regra do ING. Elas são algumas regras, né, que você usa para poder fazer isso, mas basicamente é só colocar ING no verbo, que você coloca o verbo no gerúndio. Então, por exemplo, try é tentar, né? Então, eu coloquei o ING tentando. Study é estudar. Coloquei ING estudando. Visit é visitar. Coloquei ING visitando. Então, o gerúndio, o ING, ele vai colocar o verbo no gerúndio, né? O que em português nós chamamos de verbo no gerúndio. Então, basicamente isso. Agora, para nós aprendermos o próximo tempo verbal, a gente tem que ter ideia de uma coisa, tá? Os tempos verbais, você tem eles no infinitivo, ok? Que basicamente é o que? É o verbo, é o to mais o verbo, né? É o verbo no infinitivo. Ou o verbo sem fazer nada com ele. Então, to work significa trabalhar. Isso é um verbo no infinitivo, entendeu? Então, você coloca o to e coloca o work, vira trabalhar. E basicamente é o verbo sem você fazer nada, que é o work sem você fazer nada. Você tem o verbo no passado, que o que que é o verbo no passado? É o verbo com ed, se ele for regular, né? Então, work, ele é regular. Então, worked é o passado dele. Então, o passado é uma palavra só. Work, trabalhar, né? Aí você tem, por exemplo, se você for conjugar o verbo trabalhar, I work, you work, he works, com S, porque he, she conjuga, né? Nós aprendemos isso lá no simple present. He works, she works, it works, you work, we work, they work. Quase tudo work. Ou é work ou é works. Por quê? Porque he, she, it conjuga e coloca o S. No passado, vai ser sempre worked. Worked, ok? Então, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, you worked, we worked, they worked. E aí, é o verbo no passado, ele é regular. E temos também verbo no particípio. Participou o verbo. O verbo no particípio, basicamente, ele é o verbo em português que ele termina com DO, mas não que termina com NDO, né? O que termina com NDO é o chamado gerúndio, então que é caminhando, cozinhando, nadando, visitando. É o que termina com DO, mas sem o N antes. Então, esses são os verbos no particípio. Por exemplo, caminhado, cozinhado, nadado, conhecido. Então, esses verbos estão no particípio. Tem alguns verbos que são irregulares. Por exemplo, o verbo fazer não é fazido, é feito. Então, não é ela tinha fazido, ela tinha feito. Mas a maior parte, para você saber o verbo no particípio, você usa essa regrinha. Você fala eu tinha e o verbo que você quiser. Por exemplo, vamos supor que seja o particípio do verbo to live, que é morar. E eu não sei como, em português, né? Obviamente. Eu não sei o particípio do verbo morar. Então, você vai falar assim, eu tinha morar. Não morar, né? Mas e o verbo morar. Então, eu tinha morado. Então, o particípio de morar, de live,
é morado em português, então você vai conseguir saber o particípio dele. Então, quando o verbo for regular, ok? Work é regular, certo? O particípio é igual ao passado. O que significa? Significa que se você for falar eu trabalhei, I worked. Se você for falar eu tinha trabalhado, I had worked. Entenderam? O particípio é igual ao passado. A palavra trabalhei é igual à palavra trabalhado, em inglês. Porque é regular. Ah, teacher, como que eu sei se o verbo é regular ou não? O verbo é regular quando ele termina com ed, ok? Então, o passado dele, né? Work, o passado termina com ed, então é regular. Então você sabe. Se você vê que o verbo termina com ed, você já sabe que é regular, a partir de agora. E agora, vamos ver um verbo que é irregular, que é o verbo to go, por exemplo. O go, o passado é went. A partir do momento que você aprendeu que o passado de go é went, você já tem que se preocupar porque você vai ter que buscar o participo dele. Ou seja, não tem mágica, não dá, não é igual aqui em cima, você adivinha. Aqui você tem que memorizar. E aí você tem que estudar. Ou seja, para aprender uma língua tem que estudar, ok? Não aprende por osmose. Mas tem gente que se esforçando bastante, tal, tendo contato com a língua, consegue aprender. Mas, então vamos lá. Aí você vê, perguntou pro professor, ele falou, putz, passado de go é went. Você descobriu. Então, você vai, se um dia você precisar usar particípio, você tem que lembrar disso e falar, tem que descobrir qual que é o particípio. E como que você faz para descobrir como que é o particípio? Vou mostrar aqui no Google, tá? Ó, você pesquisa assim no Google, particípio de go. E aparece aqui, ó, o particípio de go, ir em inglês, é gone. Então aqui nós descobrimos que o particípio de go é gone. Então você volta lá, e aí você vai fazer a mesma apresentação aqui, a mesma resposta que você tinha feito antes. Como que você vai falar em português? Qual que é o particípio de ir? Aí você fala, eu tinha ido, que é gone. E aí, eu tinha ido, vou colocar, ela tinha ido. She had gone, entendeu? E aí eu não vou usar o went, eu vou usar o gone, porque eu preciso do participo agora, diferente daqui, que eu usei a mesma palavra, aqui eu usei uma palavra diferente, porque é um irregular, ok? Então, por que que eu tô falando tudo isso? Porque todos os tempos verbais agora vocês vão precisar de um verbo no particípio, para poder montar o tempo verbal. Então, vamos lá, primeiras essas coisas primeiro. Próximo, present perfect. O present perfect, nós utilizamos ele para poder falar de coisas que aconteceram no passado e elas não foram finalizadas até o presente. Você basicamente vai usar o present perfect para falar de coisas e você não contou quando a coisa, não está falando quando a coisa aconteceu, ok? Se você estiver falando a frase assim, eu cheguei em casa e eu falo assim, did you study? Eu estou falando, você estudou? E aí eu falo assim, ó, today. Você estudou hoje? Eu tô perguntando o dia, eu estou te dando o tempo que eu tô querendo saber se você estudou. Ou seja, eu sabia que você tinha estudado, que você ia estudar. Mas eu não, eu quero saber se você estudou hoje, não outros dias. E aí você vai e responde. Mas se eu quiser perguntar, por exemplo, você estudou, mas não hoje, no geral, né? Em algum momento da última vez que eu te vi até agora, você estudou? E eu vou perguntar, have you studied? Ok? Qualquer coisa assim, tipo, vamos supor, eu quero saber se você já assistiu um filme X. Então, eu vou perguntar pra você, já assistiu Harry Potter? Então, eu vou falar assim, ó, Have you watched Harry Potter? Have you watched Harry Potter? Eu não sei escrever Harry Potter. Ah, tá certo. Have you watched Harry Potter? Então, aqui, por exemplo, você assistiu Harry Potter, ok? E aí, se eu for responder, eu assisti Harry Potter, eu vou falar assim, I've é a abreviação, tá? Eu posso falar I've ou posso falar I have. I have watched. I have watched Mr. Robot. Eu assisti Mr. Robot. Uh, uh, ok, só isso. E aí eu vou falar assim, no. Vamos supor, minha resposta é no. Não. I've watched Mr. Robot. Não assisti Mr. Robot. Porque não tô falando quando a coisa aconteceu. Mas se eu falar assim, assisti ontem, assisti Harry Potter ontem, aí eu vou usar o passado simples, porque eu tô falando quando aconteceu. Então, I watched Harry Potter yesterday. Ok? Então vamos lá montar as frases. Eu vou montar as frases com ought mesmo. Então, a forma afirmativa, ela é como? Ela é sujeito mais have ou has. Por que have ou has? Porque você vai usar o has se for he, she ou it. Mais participle verb e só.
Então vamos lá, ó. Afirmativo. You have watched the movie. Você assistiu o filme. She has talked to her. Ela falou com ela. Nesse caso aqui, o present perfect, ele também pode significar tem feito a coisa, né? Então, ela tem falado com ela também significa ao mesmo tempo. Como que você vai saber se essa frase aqui é ela falou com ela ou ela tem falado com ela? Não dá para você saber, ok? Se você não tá falando quando aconteceu a coisa, não tem como você saber qual, assim, só pela frase, o que que você quer dizer. Você tem que saber pelo contexto. Vamos supor que você descobriu que o meu pai tá vivo. E eu falei para você que eu não tinha pai. Daí eu tô falando para você que eu conversei com ele, mas eu tinha esquecido que eu falei que não tinha pai, né. E aí você pergunta assim: "Você conversou com ele?" O que que você tá querendo dizer? Se eu tenho conversado com ele ou se eu conversei? Nesse caso é se eu conversei, porque eu tô falando que eu conversei. Então fala: "Ah, I talked to my father, yesterday." E aí você fica assim: have you talked to your father?" Então, conversou com seu pai? Não querendo saber se foi ontem. Só tipo assim, no geral: "Ah, então você falou com seu pai." Então, nesse caso, significa conversou em português, né. Ele não é complicado de você exprimir esse tempo verbal, é a forma mais simples que eu consegui explicar ele, mas basicamente é isso. E se eu falar assim: "Ah, eu tenho treinado, eu tenho treinado com ela, e eu tô vendo que ela tá melhorando." Então eu vou e falo: "I have trained with her. I have trained with her." Eu tenho treinado com ela. And I can see she's improving, her skills. Eu consigo ver que ela tá melhorando as habilidades dela. Então, nesse caso, eu tenho treinado. Como que eu sei que eu tenho treinado? Porque eu tô vendo, tô falando que eu tô vendo aqui, né, então é algo que eu tenho feito. Não só que eu treinei, mas isso é contexto, porque ao mesmo tempo que é um, pode ser o outro, então você tem que sacar o que que a pessoa tá querendo dizer. Então vamos lá. Forma negativa, você vai colocar o not. Todo tempo verbal só coloca o not, então, mesma frase aqui de cima, ó. You haven't watched the movie e she hadn't talked to her. He, she, it usa has, tá? Se for he, she ou it. Vou deixar marcado aqui, ó. He, she ou it. Ok? Se for um desses três, você vai ter que usar has. Então, nesse caso, eu usei has por conta disso. Então, aqui é she, eu usei has. Então, beleza. Forma interrogativa agora. Essa aqui é a forma negativa, né? E agora, forma interrogativa. Present perfect interrogativa. Ela é o quê? Have mais sujeito. É have ou has, na verdade. Have ou has mais sujeito mais participle verb. Ok? Então, se eu quisesse falar assim, ó, você viu? Você a viu? Então é have you seen. Como que eu sei que é sim? Porque eu sei que o particípio do verbo ver é sim. Então, have you seen her? Você a viu? E se eu quiser falar assim, ele cozinhou? Então, has he cooked? Nesse caso, vou colocar aqui it. Se eu coloquei esse it, significa que ele cozinhou isso, ou seja, a coisa que eu tô vendo que ele cozinhou, tem alguma coisa, né, que eu quero saber se foi a pessoa que cozinhou, mas eu não tô perguntando quanto que ele cozinhou. Nesse caso aqui, eu tô usando has he cooked. Você pode ver que o cooked tá com ed, por quê? Porque o verbo é regular, ok? Dos tempos perfeitos, esse é o mais complicadinho, porque ele tem várias nuances, e você tem alguns auxiliares que você vai ter que utilizar. Eu vou escrever aqui do lado alguns que eu lembro de cor, mas obviamente não lembro de todos. Então, você vai usar palavras como just, por exemplo. O just, nós usamos o just para poder falar sobre algo que acabou de acontecer. Então, mano, bro, I have just talked to her. Eu acabei de conversar com ela. I have just talked to her. Eu acabei de conversar com ela. Você tem o already. O already nós utilizamos para poder falar de coisas que aconteceram com antecedência, com antes de agora. Então, por exemplo, como assim antes de agora? Vamos supor que você me chama para comer. Você fala assim, hey Wallace, would like to eat with me? Você gostaria de comer comigo? E aí eu vou falar assim, cara, eu até gostaria de comer, mas eu já comi. Nesse caso, eu não vou falar que eu acabei de comer. Eu tô falando que eu já comi, que eu já fiz aquela ação antes de agora, ou seja, aquela ação foi feita com antecedência. Eu uso o already. E esses auxiliares, eu vou usar depois do have, né? Do have ou do has. Então, eu vou e uso o already para poder falar isso. Então, eu falo, bro, I'm sorry, I have already eaten.
And the food was delicious. Não, desculpa, eu já comi e a comida estava deliciosa. Então eu vou e uso o already, ok? Depois disso, nós temos também o yet. O yet significa ainda. Deixa eu escrever aqui. Yet. Ele significa ainda quando uma coisa não aconteceu até o momento atual. Então essa coisa ela não foi concluída ainda, né? É, Então basicamente é isso. Por exemplo, eu não assisti o filme ainda. I haven't watched the movie yet. Ok? Então, quando eu falo isso, eu tô falando o quê? Que até agora o filme não foi assistido, certo? Então, por conta disso que eu vou usar o yet. Por exemplo, exemplo de frase. Man, have you... Primeiro que eu tenho que pensar na hora, né? Have you seen the movie? Você viu o filme? Ou have you seen him? Have you seen him? Você o viu? Eu falo, bro, I have been looking for him, but I haven't seen him yet. Cara, eu vim procurando por ele, mas eu não o vi ainda. I have been looking for him. É uma frase, né? A frase com o present perfect é essa. Mas, I haven't seen him yet. Eu não o vi ainda. Então, eu vou usar nesse sentido aqui o yet, ok? Então, essa coisa ela não aconteceu até agora, que é diferente de quando você usa o still. O still é quando uma coisa ela tá acontecendo agora e você não tá fazendo isso e muito provavelmente vai continuar fazendo isso. Por exemplo, I'm still working. Eu ainda estou trabalhando. Still também significa ainda, mas nesse caso a coisa ainda vai acontecer, né? O yet ela não aconteceu, yet ela não aconteceu até agora. Desculpa, eu estou explicando em português, às vezes eu misturo a pronúncia do português com o inglês, mas eu não falo yet quando, quando eu tô falando inglês, não. Mas enfim, basicamente isso. Então você tem essas, né? Aí você tem uma que é muito importante, duas, né? Primeira é o ever. O ever nós utilizamos para poder falar de alguma coisa que você quer falar que ela, quando você quiser perguntar se alguém já fez alguma coisa na vida. Então, have you ever, ou has she ever, e aí você vai e faz a pergunta. Então, por exemplo, has she ever no, not drunk, deixa eu pensar em outra. Has she ever studied at that college? Ela já estudou naquela faculdade? Então, has she ever studied at that college? Ela já estudou naquela faculdade? Eu quero saber se alguma vez na vida ela estudou naquela faculdade. Então, eu uso o ever para isso. E nós utilizamos o never para poder responder esse tipo de pergunta. O never que significa nunca. Não, eu quero falar, não, she has never studied there. Ela nunca estudou lá, ok? Então, eu não preciso de negar a frase. Eu não preciso de falar assim, ela nunca estudou. Eu só vou falar assim, she has never studied there. O never já faz essa negação. Eu não posso falar she hasn't never, porque senão fica ela não tem nunca estudado lá. Aí fica um pouco meio estranho. Ok? Então, nós usamos isso. E também tem o since, né, que significa desde, e também significa já que. Nós utilizamos também o since, mas é bem mais difícil você ver ele aqui. Então, por exemplo, você vai usar ele no contexto. Eu não tenho visto desde semana passada. Você pode usar o since com present perfect para poder usar uma frase assim. Então, eu não tenho falado com ela desde a sua festa. Então, I haven't talked to her since your party. E aí eu vou utilizar dessa forma. Então, basicamente, o present perfect é isso, ok? Você vai usar nesses momentos. Então, vamos lá. Agora temos o past perfect. O past perfect, ele você vai utilizar para falar de uma coisa que aconteceu antes de outra coisa, ok? Por exemplo, você vai ter aqui, ó, no passado, duas coisas que aconteceram, né? Duas coisas que aconteceram, e você vai criar a frase assim, ó. Vamos supor que seja essa frase aqui. Before cooking, antes de cozinhar, é, she had already, she had already seen the recipe. Ok? Então, antes de cozinhar, ela já tinha visto a receita. O que que eu tô fazendo? Eu tô encaixando
uma informação aqui, ó. Eu tô encaixando uma informação antes dessa. Tem duas informações. A primeira informação é essa aqui, ó. Cozinhar, certo? Então, coloca, ela tá aqui, ó. Cozinhar tá aqui. Before cooking, antes de cozinhar. E aí, agora, a frase que vem depois, eu tô falando que essa informação ela tá antes da outra. Então, ela já tinha visto, ou she had already read. Ela já tinha lido a receita. Então, eu vou colocar essa aqui, ó. Aqui. Eu estou acrescentando uma informação, ok? Então, acho, não sei porque eu coloquei azul. Deixa eu deixar aqui outra cor. Pronto. Estou acrescentando uma informação antes da outra. E isso que é o past perfect. Uma coisa que aconteceu antes de outra coisa. Então, I had already talked to her. Forma negativa. Você vai colocar o not. Então, you hadn't talked to her. Você não tinha conversado com ela. Forma interrogativa inverte. Had you talked to her? Ok? A estrutura dessa aqui, ó. Sujeito, mais had, mais participle verb. Forma negativa. É had mais not. Sujeito mais had mais not, que aí eu posso usar o hadn't. E a forma interrogativa é had mais sujeito mais participle verb. Ok? Então, basicamente é isso. Esse é o past perfect. Uma coisa aconteceu antes de outra coisa. Aí você está acrescentando essa nossa informação. Então, beleza. Aí temos agora o present perfect continuous, que é o quê? Present Perfect Continuous, ele é bem... Present Perfect Continuous, ele é bem simples de entender. Ele sim, você vai utilizar ele para poder falar de algo que começou a acontecer no passado e ele vem acontecendo até agora. Então, ele é sujeito, have ou has, depois been, depois during the verb, ok? Então, ele funciona desse jeito. A forma negativa é isso aqui mais o not, né? Você vai usar o has se for he, she ou it, ok? E a forma interrogativa você vai inverter, né? Então vai ficar have ou has, depois o sujeito, depois o been, depois o gerúndio verbo, o verbo no gerúndio. Por exemplo, tô esperando pelo ônibus, ok? Então, só que não quero falar que eu tô esperando pelo ônibus agora, porque eu posso ter acabado de chegar no ponto de ônibus, e aí eu tô esperando pelo ônibus, porque eu acabei de chegar. Eu quero falar que, meu, eu tô aqui esperando um mó tempo, vou falar pro meu chefe. Meu, vou chegar atrasado no trabalho, porque eu tô esperando o ônibus desde as 2 horas da tarde, e agora já são 3 horas. Então, vou falar assim, ó, I have already, oh, desculpa, I have been waiting for the bus since 2 p.m. Ok? Eu venho esperando pelo ônibus desde as 2 da tarde. Se eu quiser falar assim, eles não vêm esperando pelo ônibus. Vou falar, eles não, vou cair ele. He hasn't been waiting for the bus. Ok? E para falar a pergunta, eu vou falar assim, você vem estudando? Você vem estudando para a prova? Então, ela fica desse jeito. Aqui tem que ter noção. Então, o que eu quero saber? Se a pessoa ela começou a estudar antes e ela vinha estudando até agora. O Present Perfect Continuous ele serve para isso, para coisas que você começou e vinha acontecendo até agora de forma contínua. Se você fosse desenhar ele nessa tabela aqui que eu estou fazendo com os tempos verbais, ele ficaria algo assim, ok? Começou e veio até agora. Esse é o Present Perfect Continuous, acho que é o mais fácil de todos. E sempre você vai usar o been, por quê? Porque o been, ele é o participio do verbo to be. O verbo to be é to be, e aí as conjugações dele é am, is, are, was e were. Am, is, are presente, was e were passado, né? E o participio de be, de to be, é been, né? Que significa sido, estado, estive, esteve, etc. Então, aqui, se você for traduzir o pé da letra, vai ficar mais ou menos algo assim, ó. Eu tenho estado esperando pelo ônibus desde as 2 da tarde, ok? Ele não tem estado esperando, mas não traduz assim, obviamente, né? Ele não vem esperando, ou ele não está esperando, ok? Então, é isso. Agora, dito isso, tem o Present Perfect Continuous, nós temos também o Past Perfect Continuous, que é a mesma coisa desse aqui, ok? Então, poderia copiar aqui, ó,
eu só vou fazer o quê? Eu vou trocar o have o has pelo had. Sempre vai ser had nesse aqui. Depois, eu vou fazer aqui, para vocês verem. Agora aqui a forma negativa, eu vou colocar o not. E a forma interrogativa, eu vou inverter. Então, vou colocar had mais sujeito, mais been, mais gerund verb. Ok? Então, basicamente é isso. Qual que é a diferença do present perfect continuous, que é esse aqui, pro past perfect continuous, que é esse aqui? A diferença basicamente é essa aqui, ó. Esse aqui começou no passado e veio até o presente, né? Esse é o present perfect continuous. O past perfect continuous, a coisa começou no passado e ela se encerrou no passado mesmo, ok? Por exemplo, desculpa, quando eu passei na prova, eu estava muito feliz, porque eu já vinha estudando por 4 anos. Então, desculpa, when I passed the exam, I got very happy. Eu fiquei muito feliz. Então, it was amazing, foi espetacular. Quando eu passei na prova, fiquei feliz, porque, agora vamos colocar aqui a frase, ó. I had been studying for 4 years. Eu vim estudando por 4 anos. O que que eu tô falando com isso? Que eu comecei a estudar lá no passado, eu vim estudando de forma contínua e eu parei lá no passado mesmo, porque eu passei na prova, ok? Então, é uma coisa que começa, vem de forma contínua e para lá. Se você usa o he, o she, por exemplo, não muda nada. She had been studying for 4 years. Ela vem estudando por 4 anos. Aqui não tem mais has agora, sempre vai ser had. E na forma, colocar negativo, né? Ela não vinha estudando por 4 anos, por isso que foi eu que passei na prova. Ok. E agora na forma interrogativa, você vai colocar o had primeiro. Então, você vinha treinando quando você quebrou a perna? Had you been training when you had your leg broken? Você vinha treinando quando você teve sua perna quebrada? Eu não falei quebrar sua perna, né? Eu falei perna quebrada vai ficar um pouquinho melhor. Então, basicamente isso. Esse é o Past Perfect Continuous. Esses aqui são os que você vai mais usar de todos os tempos verbais perfeitos, né? Agora tem alguns outros, que são o quê? Eu vou explicar falando. Tem o Future Perfect. O que é o Future Perfect? É algo que terá acontecido. É a mesma coisa, igual o Past Perfect, você tem dois passados diferentes, você tem o Future Perfect, que são dois futuros diferentes. Então, ele funciona assim. Future Perfect é sujeito, will mais have mais participle verb, ok? Nesse caso aqui, você não tem has também. Por que que você não tem has também? Porque o will não pode conjugar verbo depois do will. Então, o have aqui nunca pode ser conjugado. Então, aqui a diferença é só que você vai colocar o not no will. Então, você pode usar o won't aqui. E aí, você tem também o de baixo, vou colocar aqui, certinho. A forma interrogativa você só vai inverter. Então vai ficar will mais subject mais have mais participle verb. Então vai ficar assim, ó. Ano que vem eu terei passado na prova. Então, ó, next year I will have passed the test. Ano que vem você, não, falar você não, vou colocar eles, que nós vamos passar. Então, next year, eles não terão passado na prova. Então, qual aqui, ó? They will not, ou won't. They won't have passed the test. Eles não terão passado na prova. E amanhã você terá estudado? Então, will you have studied tomorrow? Perguntei. Will you have studied tomorrow? Ó, você terá estudado amanhã, ok? Então, basicamente isso. Isso é o future perfect. Eu estou falando de algo que são dois futuros. Vou fazer agora aqui. Vou desenhar. Ó, são dois futuros. O primeiro é não tem a ordem, né, para eu falar. Eu posso falar, tipo assim, um ou outro indiferente. Só que o que tiver no futuro perfeito, ele é o que está acontecendo antes do último futuro. Como assim, ó? Ó,
Presta atenção. Amanhã você terá visitado sua mãe. Vamos supor que eu queira falar isso. Amanhã você vai ter visitado sua mãe? Que em português seria isso, né? Amanhã você vai ter visitado sua mãe. Enfim, em inglês, o que que vem aqui, ó? O que que vai acontecer antes? O que vai acontecer antes vai ser o que está no futuro perfeito, que é isso aqui, ó. Você terá visitado sua mãe? Isso vai acontecer antes, certo? Por quê? Essa coisa ela vai acontecer hoje. Eu quero saber que se quando chegar amanhã, se essa coisa já vai ter sido feita. Então, o amanhã ele vai estar aqui, certo? Mas se eu quiser, eu posso pegar aqui o amanhã, ó, e colocar ele no final em português. Faz diferença em inglês? Não, em inglês você pode fazer isso também. É claro, obviamente, né? Depende muito. É melhor, em inglês vai ser bem melhor você colocar o tomorrow. Depois, mas você pode, não vai ficar incompreensível a sua fala. Você pode fazer isso, tanto em inglês quanto em português. Então, você terá visitado sua mãe amanhã? Então, você pode fazer isso. Isso que é o future perfect. Eu quero perguntar alguma coisa que vai ter acontecido antes de outra coisa que vai ter acontecido também, ok? Então, é isso. Basicamente, são esses. E agora, vamos lá. Future continuous, algo que estará acontecendo. Present perfect, algo que acontece, que aconteceu, que eu não vou falar quando aconteceu essa coisa, etc. Past perfect, algo que aconteceu antes de outra coisa. Então, ela tinha feito, ela tinha comido, nós tínhamos caminhado. Aqui eu estudei, eu falei com ela, eu vi o filme. Tá? O futuro contínuo terei visto, terei visitado, etc. Quer dizer, desculpa, eu estarei visitando, eu estarei vendo, eu estarei andando, ok? Present Perfect Continuous, algo que começou no passado e ela vem de forma contínua até o presente. Past Perfect Continuous, algo que começou no passado, ela veio de forma contínua até o passado mesmo, ok? Então, aqui do Present Perfect Continuous, eu venho assistindo filmes desde as 3 horas da tarde, então todo dia inteiro tô assistindo filme. Então, uso Present Perfect Continuous. Past Perfect Continuous, eu falo assim, cara, aquele dia que eu passei mal, eu vinha bebendo desde de manhã. Então, eu poderia essa frase, porque já aconteceu, já foi, eu comecei a beber, fui beber o dia inteiro, passei mal. Então, a coisa que começou lá veio de forma contínua, eu vim bebendo de forma contínua o dia inteiro e passei mal. E o Future Perfect é alguma coisa que acontecerá depois de outra coisa. Vai ter duas coisas no futuro, né? Você vai falar que tem o Future Perfect é a coisa que vai acontecer antes da outra coisa. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver. Present Perfect, Past Perfect, tipo, Future já foi. E basicamente isso. Se tiver algum faltando, depois eu faço outra parte, a parte 3 para poder explicar, ok? E se vocês tiverem qualquer dúvida, só manda mensagem, não esqueçam disso aqui, ok? De atividade, cria uma frase com o tempo verbal, cada um desses, né? Vai tentando, vai praticando, ou vocês podem fazer, pedir para o chat GPT, criar uma frase, criar um texto, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma parte 3 lendo um texto com todos os tempos verbais. Eu acho que vai ficar bom, vai ficar de boa compreensão, né? E aí todo mundo consegue entender melhor. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha dado para entender, que não tenha sido difícil, ok? Eu tô aprendendo, não nasci sabendo, né? Então, espero que vocês gostem, guys. Have a great day, um ótimo dia, and that's it. Bye bye.